Shalom, Igreja do Avivamento. Estou muito feliz de ver vocês aqui. É um privilégio, é uma honra muito grande estar com você aqui nesse culto, nessa rede de mulheres, amém? Também é o encerramento do G70, não é, apóstolo? O apóstolo terá uma palavra para nós também sobre esse assunto, amém? E eu quero fazer uma coisa diferente aqui hoje. Geralmente a gente começa lendo um texto e a gente vai estudando aquele texto. Mas antes de nós lermos o texto de hoje, eu queria trazer um pano de fundo, uma base, um fundamento. Porque o culto de hoje, né, a rede de hoje, ela tem um título. E esse título ele foi recebido pela Igreja Eterna Aliança, debaixo de oração. Amém? Os apóstolos convidaram os bispos, né, alguns pastores, para estar em uma reunião onde nós começamos a orar para saber quais seriam os títulos da rede, dos cultos, isso vindo do Senhor. Nós, intercessores, estamos bastante acostumados com isso, né, pastora Josi? Toda quinta-feira a gente se reúne para orar, para que o Senhor fale para nós quais são os alvos de oração. A gente não chega orando. A gente ouve a palavra do Senhor, faz uma oração pedindo para Deus falar conosco, e aí o Espírito Santo começa a trazer, intercessor por intercessor, os alvos de oração. Amém? E o título da rede de hoje é Desenhando o Mapa da Conquista, que a gente divulgou, que nós colocamos no nosso WhatsApp, que nós colocamos no nosso Instagram, amém? Quero aproveitar para cumprimentar a igreja virtual também, que eu não conversei com ela, né? Só falei com a igreja presencial. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui. E você também pode ser aquele que leva a boa notícia compartilhando o link deste culto, amém? Há muitas pessoas que gostariam de estar aqui. Você sabe, acho que a maioria de nós já passou por uma situação em que nós tivemos que ficar no hospital durante um tempo. Talvez não você, mas uma pessoa amada sua, uma pessoa que você cuidou dela e ela teve que ficar no hospital. E se era cristã, talvez chegava na hora do culto, ela dissesse assim: puxa, eu queria tanto estar na igreja. Puxa, eu queria tanto participar, mas eu estou aqui no hospital hoje, não é? E nós que estamos acompanhando de forma virtual, podemos levar esse link até essa pessoa. E aí, hoje em dia, praticamente todo mundo tem um telefone na palma da mão, é só clicar e estar no culto em unidade, em união, em amor. Amém? Muito bem. O título é Desenhando o Mapa da Conquista. E desenhar, queridos, desenhar é fazer um projeto. Eu sou projetista formada, e quando eu vou fazer projetos, é claro que eu tenho que ter ferramentas boas para desenhar. Não adianta ter um lápis todo bagunçado, sem ponta, uma régua toda quebrada. É importante ter boas ferramentas para desenhar. Mas antes de tudo, a cabeça do desenhista tem que estar boa para desenhar. Porque desenhar envolve criatividade. Desenhar envolve imitar uma coisa que Deus faz. Porque Deus é criador. E quando o nosso Deus traz esse título, falando o mapa da conquista, na hora a apóstola falou assim: a conquista desse mapa é na nossa alma, em primeiro lugar. É no nosso espírito, em primeiro lugar. Para depois ela se materializar diante dos nossos olhos como o cumprimento de algo que foi projetado. Então eu quero dirigir essa palavra para você hoje, para vocês homens e para vocês mulheres, para a alma de vocês. E a alma não é só emoção. A alma ela é muito emocionada. E ela é tão emocionada que ela quer encharcar de emoção tudo.
Ela quer encharcar de emoção a razão, mas a razão também está dentro da alma. Ela quer encharcar de emoção a decisão, porque a decisão também está dentro da alma. E ela quer tomar conta de tudo. Mas a gente tem que colocar a nossa emoção no devido lugar. Ser uma pessoa fria, gelada, que não se emociona com nada, que não se assusta com nada, que não sofre, também não é bíblico. O próprio Senhor Jesus chorou. Agora, ser uma pessoa que só vive alimentada de emoções, também não está com nada, também está errado. Porque o Senhor Jesus fala na palavra dele que nós devemos fazer projetos. Ele fala lá em Lucas que nós devemos calcular. Ele fala assim, qual de vocês, ele faz a pergunta para você e para mim, ele aponta e fala assim, qual de vocês não calcula quando vai construir algo? Não faz um cálculo. O que é fazer um cálculo? É projetar, é desenhar. Desenhar no papel, desenhar na mente, se é possível, se não é possível, se é a hora certa, se com o material que eu tenho é suficiente. Perceba que o Senhor Jesus é Deus, Ele está presente na criação, porque Ele é o Verbo, foi por meio do Verbo que Deus criou todas as coisas, mas o Senhor Jesus, Ele não lança tudo sobre a fé. Ele não lança tudo, não, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E a gente tem 2 tijolos e 4 colheres de chá de farinha e cimento, de areia e cimento. E a gente vai construir um imóvel de 1.000 metros quadrados. Amém, igreja? Jesus não fala isso. Ele fala assim, vamos calcular quanto material que tem? Porque muitas vezes a alma, ela quer construir, tem 2 tijolos. Você só tem recurso para comprar 2 tijolos lá na casa de material de construção. Não deu para comprar um saco de areia. Você comprou 2 colheres de sopa de areia, assim. Tchuc, tchuc. Vai dar tudo certo. Então, o nosso Deus, Ele multiplica, é verdade. O próprio Senhor Jesus multiplicou o pão. Mas Ele nos incentiva a projetar também. Para não sermos pegos de surpresa. E nós devemos projetar, em primeiro lugar, a conquista daqui de dentro. Porque se aqui dentro não tiver organizado, para o lado de fora não vai sair nada organizado. Se aqui dentro tiver cheio de preocupações, de dúvidas, de enfermidades emocionais, a emoção colando na razão, colando na escolha e transmitindo aquilo tudo para a razão e para a escolha, nós não vamos conseguir colocar o projeto em prática. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos projetos. Todos nós aqui temos ideais. Todos nós aqui idealizamos algo. E a gente não idealizou para dar errado. Você projeta para dar errado? Ninguém projeta para dar errado. Amém? Então eu quero mostrar para vocês, através de uns textos bíblicos, antes da gente ler o texto que fala do que a gente vai falar hoje, né? Que o nosso Deus também projeta. E eu acho isso lindo, porque Deus, eu acho que é a única pessoa do universo que não precisava projetar. Porque Ele abre a boca, manda acontecer e as coisas acontecem. Mas o próprio Deus projeta. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não manda você fazer nada sem que Ele não tenha feito primeiro. Se Deus quer que você doe, Ele doa primeiro. Se Deus quer que você ame, Ele ama primeiro. Se Ele quer que você vá e fale, Ele foi e falou primeiro. Se Ele quer que você seja fiel, Ele é fiel primeiro. Se Ele quer que você seja santo, Ele dá o exemplo. Ele fala, sejam santos como eu sou santo. Isso fala de muita coisa, inclusive de pecado. O nosso Deus, quando Ele fala para nós não pecarmos, para nós nos mantermos em santidade, para nós nos atermos ao projeto dEle, Ele é o primeiro.
que segue o projeto. Ele é o primeiro que cumpre aquilo que ele mesmo desenhou. Isso que eu acabei de dizer, está escrito aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11, você não precisa abrir. Eu só quero mostrar para você que Deus tem projetos, que parece loucura, né? Porque é uma pessoa que fala e as coisas acontecem, mas ele mesmo projeta. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você deseja um objetivo. Você quer alcançar um objetivo. E Deus está pensando no seu objetivo. E esses pensamentos são de paz. Esses pensamentos não são de guerra. Esses pensamentos são de benevolência, são de bondade, não são de mal. Benevolência é quando alguém quer fazer o bem para o outro. Bondade é quando alguém de fato realiza o bem, aquilo que é bom para o outro. Então, um está no campo das ideias, o outro está no campo da ação. E o nosso Deus, ele tem pensamentos de benevolência e pensamentos de bondade para você. Amém? Nosso Deus não está de mal de nós. Nosso Deus não está contra nós. Nosso Deus não está andando atrás de nós para praticar uma vingança contra nós. Em primeiro lugar, Ele quer nos ganhar. Em primeiro lugar, Ele quer que a gente experimente a paz e a bondade dEle, através do cumprimento dos pensamentos dEle para conosco. Amém? Um outro texto que fala que Deus tem planos, está lá em Jó, que a gente até canta esse louvor. Jó 42, dígito, versículo 2, diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então significa que Deus tem planos. E os planos dele são infalíveis. Os planos do nosso Deus são infalíveis. Aquilo que ele planejou, o bem que ele planejou para nós, a paz, que é a shalom dele, que ele planejou para nós. E shalom é muita coisa, né, pastor? Shalom é bastante coisa. Shalom é ser completo. Shalom é ser íntegro. Shalom é ter saúde. Shalom é ser próspero. Shalom é estar seguro. Quando você deseja shalom para alguém, você está desejando muito mais do que apenas o fim de uma guerra. Você está desejando o fim de uma guerra na alma dessa pessoa, na mente dessa pessoa, no espírito dessa pessoa, e em todo lugar onde ela plantar o pé, vai acabar a guerra. Ela estará reconciliada com ela, com Deus e com o outro humano. Então, mostrei aqui que Deus tem projetos. Eu poderia colocar mais um montão de textos, mas aí fica muito extenso, né? Eu pus 2 versículos aqui para você entender que Deus projeta sim. O adversário também projeta. O adversário, ele não pega assim de surpresa. Olha, está passando um crente aqui, é agora a minha oportunidade. Ele é um oportunista? Sim, ele é um oportunista. Mas ele também projeta, ele também planeja. Amém? E aí eu separei uns textos aqui para mostrar. Ó. Salmo 64, versículo 6, diz assim: teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Aqui nesse texto, em Salmos, o salmista está falando de um povo que se levanta contra o povo de Deus. Está falando de gente de carne e osso. Porque é o quê? É o Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, continua tendo inimigo. Só que agora no Novo Testamento, o inimigo não é mais de carne. O inimigo não é mais de sangue. São hostes, são principados, são potestades. Mudou a categoria. Eles já existiam no Antigo Testamento? Sim. Mas no Antigo Testamento, o povo de Israel era inimigo de outros povos. Era gente lutando contra gente. Quando o Senhor Jesus vem
e se entrega, e entrega o sacrifício dele em seu lugar e em meu lugar, ele nos reconcilia, ele reconcilia a humanidade. Portanto, a humanidade, quer queira, quer não queira, apesar de ser desobediente, apesar de estar fazendo guerra, apesar de muitas vezes nós não olharmos para a cara do nosso vizinho e considerarmos que o nosso vizinho de carne e osso é nosso inimigo, às vezes, não aqui nessa igreja, mas até em igreja, tem gente que considera que o irmão que está sentado lá é inimigo, sabia disso? Não aqui, graças a Deus. Mas tem lugar, menina, tem lugar que é assim, né? E no Novo Testamento, nós já estamos o quê? Reconciliados. Quem não está andando na reconciliação está em quê? Em desobediência. Muito bem, pastor. Pastor é um cara incrível, muito conhecedor da palavra. Então, aqui em Salmo 64, a Bíblia fala que os inimigos teimam, insistem, são teimosos no mau propósito e eles secretamente querem armar ciladas, querem fazer armadilhas, estratagemas contra quem? Contra nós, não é? Em Isaías capítulo 8, versículo 10, o inimigo também é um povo. E esse inimigo, ele desenha projetos contra o povo de Deus. E Deus fala assim, esses projetos serão frustrados. Isaías capítulo 8, declara que o projeto do teu inimigo é frustrado. Não é o seu. É do inimigo da tua alma. Aquilo que o inimigo, que Satanás, que o diabo quer causar de problema na nossa emoção, na nossa alma, na nossa mente, na nossa casa, no nosso trabalho, em todo lugar que nós passamos. Esses projetos, esses planos do nosso inimigo, tem um texto aqui que diz, esses projetos serão frustrados. Você tem coragem de declarar isso? O projeto do meu inimigo será frustrado pelo meu Deus, pelo meu Pai. Aleluia. O nosso Pai nos protege, Ele nos guarda. Ele é um Pai bom. Ele vê a armadilha e tira a armadilha. Eu posso te dizer, existem muitas armadilhas montadas aqui nessa noite, para nós cristãos, que devemos ser santos como nosso Pai é santo. Tem muita armadilha querendo nos arrastar para o desespero. Tem muita armadilha querendo nos arrastar para a incredulidade. Tem muita armadilha do inimigo querendo nos arrastar para a frustração. Porque primeiro a gente perde aqui, para depois perder de fato. Em Josué, que é o livro que a gente está estudando esse ano, é o tema de 2023, ano de Josué, o povo já estava desfalecendo. O povo de Jericó já estava desfalecendo. Por quê? Porque ouviu falar que o Deus dos israelitas era um Deus muito forte, que tinha até aberto o mar. E quando eles ouviram isso, o interior deles se derreteu. Quem falou isso foi a Raabe. Aqui na cidade, espias, está todo mundo sabendo. Todo mundo já se derreteu por dentro. Aqui, ó. Quando eles ouviram falar, aqui dentro, aqui no coração, eles já começaram a derreter. Não vale a pena lutar. Não vale a pena ir contra. Eu estou dando exemplo deles, eles eram inimigos naquele momento, mas eles eram de carne e osso, como você e eu. E se eles se derreteram por dentro ao ouvir o desagradável, ao ouvir o assustador, ao ver aquilo que eles não estavam esperando, você acha que a gente não derrete também? A gente só não vai derreter por dentro se dentro de nós estiver o Espírito Santo. A gente só não vai derreter se dentro de nós estiver bem entronizado no nosso coração, na nossa alma, o Cristo. Porque aí os planos dele
jamais podem se frustrar. O plano do inimigo vai se frustrar. Não é que pode. O plano do inimigo vai. Já tem uma palavra determinante sobre o projeto do inimigo. O que vai acontecer com os desenhos, com os projetos, com as artimanhas, com tudo que o inimigo idealizou contra você e contra mim, vai cair por terra, será frustrado em nome de Jesus. Os planos de Deus, o que vai acontecer com os planos de Deus? Serão cumpridos cabalmente, de ponta a ponta, porque nenhuma palavra que sai da boca dele, nenhuma intenção que sai do nosso Deus, nenhum desígnio é intenção, falado de um jeito difícil, nenhum desígnio do nosso Deus é frustrado. Agora sobrou o quê? O projeto humano. E o projeto humano, ele também é apresentado na Bíblia. O projeto humano apresenta aqui em Provérbios 16:1, todo mundo conhece. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então significa que o verbo é poder. Poder por quê? Porque estamos autorizados a fazer planos. Eu já ouvi alguém falando que crente não planeja, né? Em outro lugar, num momento muito distante, eu já ouvi falar disso. Crente não planeja, ele sobe no altar e vai abrindo a boca e vai pregando, entendeu? Chega na loja, gostou, tá com um talão de cheque no bolso, não tem um centavo na conta. Passa lá um pré-datado, eu sou daquelas que tinha pré-datado, eu acho que jovem nem sabe o que é isso, né? Então, apóstola, eu sei que você é muito jovem, uma hora eu te explico o que é. Pega aquele talãozão e passa aí assinando, e depois, quando os cheques começam a voltar tudo sem fundo, né, para os mais modernos, o cartão vem a fatura e a gente não tem como pagar, aí a culpa é do diabo. E, na verdade, nós não fizemos o quê? Não planejamos aquela compra. E atire a primeira pedra em mim. Quem nunca fez isso? Porque muitas vezes nós passamos os pés pelas mãos. E o escritor de Provérbios, ele fala que nós podemos fazer planos, nós estamos autorizados a fazer planos. O nosso Deus nos autorizou, inclusive deu exemplo para a gente fazer plano. Mas a resposta certa, o cumprimento, a coisa se efetivar, vem do Senhor. Eu entendo que esse texto é um texto que nos coloca no nosso lugar. Não é o teu braço forte, não é a tua capacidade de administração, não é a tua muita habilidade, vou me incluir, não é a nossa habilidade, não é tudo que a gente já estudou. Você sabe com quem você está falando? Com um ser humano, né? Vem do nosso Deus. Seus projetos estão dando certo? Vou fazer uma outra pergunta. Alguma vez na sua vida um projeto seu deu certo? Graças a Deus. Glorifica o Senhor. Pode ser que... Aleluia. Aleluia. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido. Tudo que a gente faz e dá certo, não é por nossa capacidade. É a influência do nosso Deus que nos habilita. São os dons, as habilidades, as aptidões que o nosso Deus nos dá. Há pessoas que nascem com muita habilidade para números. Foi para a escola igual todo mundo. Estudou sentadinho ali com 7 a 10 anos, matemática, mas sempre foi muito bem sucedido. O que é isso? É aptidão. Há pessoas que não têm aptidão nenhuma para matemática. Quem tem aptidão deve fazer o quê? Agradecer a Deus pela aptidão, porque nasceu com. As ministras de louvor cantam de uma forma tão afinada, tão bonita. O que é isso? Aptidão, é dom. O nosso Deus deu, nasceram assim. Há pessoas que nascem desafinadas. Uma filha minha nasceu desafinada, eu orei para Deus afinar.
A Bruninha, quando era pequenininha, ela cantava, eu falei, Jesus Cristo, o que é isso, Senhor? Hoje ela canta muito bem, na base da oração, o Senhor consertou a voz dela, aleluia, tem uma voz muito bonita. Mas até uns 4, 5 anos eu falava, como é que pode, né? Então, aptidão, dom, né? Cunhada, gente, cunhada é assim. Você não pode esperar que ela vai te elogiar. Amém? O homem faz projetos. Provérbios 19, 21. Amo muito o livro de Provérbios. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Tem muita coisa dentro do coração do ser humano, do teu coração e do meu coração, mas as intenções do nosso Deus é que irão prosperar. Amém? Por que eu falei tudo isso? Uau! Para dizer que existe projeto na Bíblia, que projeto é de Deus, que Deus projeta, o inimigo, que é um copiador, projeta também, e o nosso Deus projetou como modelo para que nós projetássemos também. Então, o que a gente tem que... Qual é o decreto que a gente tem que desconstruir aqui? Nós temos aprendido isso. Para virem novos decretos, é necessário que decretos antigos sejam desconstruídos, sejam derrubados. Fazer de qualquer forma. Fazer de forma precipitada. E eu vou mais além, porque a gente está falando de alma e não de mãos. Sentir de qualquer forma. Sentir de forma precipitada. Sentir, viver na alma pensamentos de suposições. Pensamentos de que Deus tem guerra para conosco. Tudo isso tem que ser desconstruído, para que a gente consiga levantar um edifício saudável, que é a nossa alma, que é o nosso interior. E a partir daí, os projetos que nós projetarmos, certamente estarão feitos na mesa correta, que é na mesa de Deus. A gente vai apresentar o plano para Ele, e não para os nossos amigos da direita e da esquerda. A gente vai apresentar o plano para o nosso Deus e dar a condição de Deus colocar o quê? O dedo no projeto. Quando a gente foi desenhar aqui o altar, apresentei o altar para a apóstola, para o apóstolo. E eles fizeram observações. Isso aqui não está legal, isso aqui seria melhor que fosse de outra forma. O nosso Deus faz a mesma coisa com o nosso projeto. E quem se submete, quem se subordina às correções de planos que Deus faz no nosso plano, são esses que obtêm êxito. O plano que não está no coração de Deus, o plano que não faz parte da intenção de Deus, o plano que não combina com a pessoa de Deus, vai se frustrar. E a gente tem uma geração de pessoas aborrecidas com Deus. A gente tem uma geração de pessoas que estão fazendo pouco caso da reconciliação que o Senhor Jesus promoveu entre nós e Deus, criando uma guerra própria com Deus. Estou de mal de Deus. Eu queria isso ou aquilo e Ele simplesmente não permitiu que aquilo acontecesse. Você acha que Deus vai permitir que um projeto de uma alma ferida, de uma alma frustrada, de uma alma que está recheada de rejeição, você acha que um projeto desse vai para frente? Deus só vai assinar conosco o projeto da alma sadia, da alma curada, do homem e da mulher que pensa como Deus pensa, porque Ele tem revelado a nós como Ele pensa. Tem ou não tem? Através da sua palavra, Deus tem revelado a nós como Ele pensa.
E agora, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Coríntios, capítulo 16. A partir do versículo 5. Versículo 5 ao versículo 9. Amém? A Bíblia diz assim, Paulo falando: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Esse texto aqui mostra o apóstolo Paulo fazendo um projeto, fazendo um desenho, desenhando algo de acordo com a vontade de Deus. Ele quer ir, lógico que ele é, mas se o Senhor permitir. Ele quer fazer? É claro que ele quer. Porém, existe uma condição. Se houver a anuência de Deus, se houver a concordância de Deus, se Deus for o parceiro, se Deus for o sócio, se Deus estiver naquele negócio. E quando eu falo negócio, não pense que é só negócio econômico. Estou falando um negócio de coisa. Se Deus estiver naquela coisa, pode ser um relacionamento, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento profissional, porque porta aberta é uma bênção, mas nem toda porta foi o nosso Deus que abriu. Existem as portas do erro, existem as portas do engano. E por que é que o nosso Deus, ele nos ensina a fazer projeto? Para a gente olhar no projeto e olhar o que está acontecendo. Olha no projeto e olha o que está acontecendo. Olha para o projeto e olha para a obra. A obra está andando fora do projeto? Acabou, isso aqui está errado. Vamos desmontar tudo e começar de novo. A moça projeta, ela quer casar. E aí ela idealiza, lá no interior dela, tem que ser um moço crente. Tem que ser um moço crente, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que ser um moço crente, cheio do Espírito Santo de Deus e trabalhador. Tem que ser um moço crente, cheio do Espírito Santo de Deus, trabalhador e que também trata muito bem a sua família. E aí ela começa, né? Parece a minha mãe, a minha tia veio de Piracicaba, né? Você vai acrescentando cada vez mais um item na lista. Amém? Isso é projetar, ok? Aí chega o moço. Para começar, ele não é crente, o projeto. Aí o moço, o projeto, o moço. Aí, o rapaz também não gosta muito de praticar esse esporte. Não, isso aqui dá uma dor nas costas, menina. Esse negócio de trabalho, não é comigo. Aí o moço é violento dentro da casa dele, trata o pai, trata a mãe, que nem deveria tratar, sei lá, não sei nem o que dizer, porque se a gente fala bicho, o bichinho não merece. Qualquer tipo de humano não merece ser maltratado, né? A barata está numa outra categoria. Ele trata o pai e a mãe como se fosse uma barata, né? E aí, a gente olha o projeto, e aí a moça vem, que pastor, pastora, ministros, né, que tem... que são líderes de célula, líderes de ramo, vez por outra ficam sabendo como é que é o projeto. Os nossos discípulos compartilham conosco e nós oramos pelos projetos. Aí a gente pega o projeto.
Dá até uma tremedeira quando você pega o projeto. Você fala, Jesus amado. O primeiro item desse negócio aqui é que o caboclo tinha que ser crente. O rapaz não tem nada a ver com Deus. O segundo item desse negócio aqui é que o moço tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de espírito de porco. O terceiro negócio que estava escrito aqui é que esse moço tinha que ser trabalhador. O rapaz acorda meio-dia cansado, vai tirar uma soneca às 4 da tarde para não perder o horário das 10, que é a hora dele dormir. Sangue de Jesus tem poder. Minha filha, meu filho, o projeto. Segue o projeto. Segue o projeto. E fica bravo com o pastor. Olha, calma igreja, calma. A gente avisa. A gente avisa. E a gente não avisa assim, pode, não pode, que isso não é correto. Governar, né? A Bíblia fala lá em Ezequiel, capítulo 34, que o pastor ele não pode pastorear com peso sobre a ovelha, né? Então ninguém pastoreia com peso, mas a gente aconselha. Olha, pega aqui o meu óculos emprestado, lê o teu projeto em nome de Jesus, porque o inimigo, ele é um falsário. O inimigo, ele opera por meio do espírito do engano, por meio do espírito do erro. E a pessoa está aguardando. Estou falando desse assunto, que é um assunto que pode ser aplicado em qualquer coisa. Emprego. A pessoa projeta o emprego, ela idealiza o emprego. Eu quero que dê para ir para a igreja. Eu quero ficar sábado e domingo em casa, porque aí no sábado eu posso me dedicar ao ministério, no domingo eu posso ir no culto, eu quero que seja das 8 às 18, porque aí eu posso participar do M12 às 20 horas. Aí chega o dia que a porta abre. A primeira coisa é que a pessoa tem que trabalhar de sábado e domingo, né? Numa escala doida, 36. Eu não estou colocando defeito na escala de ninguém, eu estou pondo defeito no projeto que alguém idealizou. E aí abre uma porta completamente diferente, a pessoa, sei lá o que faz com aquele papel do projeto, fala, é de Deus e vai. Aí dá um mês, começa a sofrer, né? Porque tinha apresentado, a gente não apresenta os nossos projetos no final do ano ao Senhor? Aí quando começa a aparecer umas coisas completamente diferentes, em nome de Jesus, igreja. E o nosso Deus, hoje, ele está focando nesse assunto da alma. Não é projeto de Deus que nós sejamos pessoas emocionadas a ponto de que a gente não consiga ver o que Ele nos ajudou a idealizar. A cegueira da emoção, a cegueira de algumas feridas da alma, fazem com que a pessoa desenhe mal. E quando desenha bem, não identifique aquilo que desenhou. Não foi só o Paulo que fez um projeto. Aqui nesse texto, Paulo fez um projeto. 2 anos depois, lá em Atos, capítulo 16, o Paulo, 2 anos depois, não, 2 anos ele ficou na Macedônia. Algum tempo depois, Paulo realizou esse projeto, porque esse projeto foi feito segundo a permissão de Deus. E uma coisa que é muito importante, que eu amo a Deus, porque o nosso Deus não esconde nenhum detalhe. O último pedacinho aqui do versículo que a gente leu, diz assim, e há muitos adversários. Adversário, põe tranqueira no meio do caminho, para você não chegar no projeto. Adversário, como a gente viu aqui, coloca documentos falsos, planos falsos, projetos falsos no caminho. Coloca lentes no olho, para que a pessoa não consiga identificar, dá uma miopia emocional na pessoa.
dá uma miopia espiritual na pessoa e ela não consegue identificar aquilo que ela mesma combinou com o Senhor e começa a andar num caminho que vai para o lado absolutamente inverso àquele que ela tinha colocado diante do Senhor. E eu elenquei aqui elementos que nos fazem definir, que nos fazem elencar e desenhar um projeto saudável na nossa vida. Que é uma coisa que a gente precisa da prática. Na prática, o que é ter um projeto saudável? E aí eu coloquei aqui alguns itens. Primeiro item, nós temos que definir os objetivos, que é um mapinha que eu falei que a gente tem que seguir. Olha aqui e vê como é que está ficando a obra. Olha aqui e vê como está ficando a obra. Definir os objetivos. E definir com saúde. Definir com cálculo. Definir de forma saudável, como o Senhor Jesus ensina aqui em Lucas capítulo 14. Calculando. É lógico que a gente vai usar fé. Mas existe um limite de fé e insanidade. E o projeto ele tem que ser saudável. Insanidade é doença, né? O projeto ele tem que ser saudável, factível, realizável, humanamente falando. Aquilo que vai além, o nosso Deus realizará. Eu já vi muitas pessoas, inclusive o apóstolo deu um testemunho sobre isso. Um rapaz que queria ser médico, e medicina, queridos. Medicina é para poucos, porque é uma matéria muito difícil. Para você entrar na faculdade de medicina, você tem que saber muito mais que todo mundo, tirar uma pontuação absurda, tipo, não é para mim, entendeu? Mas glória a Deus, quem consegue, eu admiro. Eu sei os meus limites, né? Aí o menino queria o quê? Ser o quê? Médico, né? Que é tão bonito, né? Ser doutor. Aí o apóstolo perguntou para ele, puxa, que coisa show, hein? Você quer ser médico? Quero ser médico. E quanto você está estudando? Ó, eu estou estudando até cansar. Na base, assim, de umas 2 horas por dia. Aí o apóstolo, meu bem, 2 horas não dá nem para passar num concurso público. Você precisa estudar muito mais. Há pessoas que estudam 12 horas por dia. Por quê? Ele tem um projeto, o projeto é ser médico. Mas como é que faz para chegar lá? Não é pela fé. Não, na hora, o Senhor Jesus vai me dar as respostas e eu vou gabaritar a prova. O nosso Deus não é injusto. Tem um japonesinho lá estudando. Aí, se Deus fizesse a gente passar... O japonesinho estuda muito, né? É um povo que eu amo muito por causa da disciplina. E eu trabalhei uma época na área rural. Na área rural, há muitas famílias orientais, né? E você vê a disciplina dessa família, desse povo. Quando eles põem a mão para fazer alguma coisa, eles vão debaixo de chuva. Os filhos, quando decidem cursar qualquer coisa, eles estudam de uma forma muito diferente da nossa. E às vezes não é nem crente. Por isso que eu falei do japonesinho. Ele está lá estudando 12 horas por dia. É justo que ele acerte as questões, não é? Aí eu vou orar em línguas, né? Vou orar um Pai Nosso e vou fazer a prova e vou passar. Nosso Deus é justo. Vai passar quem estudou, quem não estudou não passa. Vai passar quem se dedicou, quem não se dedicou não passa. E isso se aplica à sanidade do projeto. É bom querer ser médico? Lógico que é. É saudável esse projeto de querer ser médico na base da unção, na base da oração, sem estudo? Não é saudável. Esse projeto é insano. Esse projeto não é sadio. É disso que o nosso Deus está falando.
Uma outra coisa que é importante, fora definir os objetivos, é praticar a gratidão. Uma pessoa que fala o que Paulo falou aqui, se o Senhor permitir, é uma pessoa que sabe que tudo que for andando dentro do projeto foi por causa da permissão de Deus. Tudo aquilo que foi acontecendo da forma que se esperava, não foi o acaso, foi a mão do Senhor permitindo, abrindo porta, quebrando correntes, cadeias, retirando as tranqueiras do meio do caminho. A gratidão é importantíssima. E gratos são aqueles que reconhecem que é a mão de Deus que faz ou que não faz. E a gente deve ser grato se a mão faz e se a mão não faz. Porque quando a mão faz é bênção, aleluia. Quando a mão não faz, quando a mão de Deus não faz, foi livramento. Nós devemos crer no princípio inicial. O nosso Deus nos ama. E ainda que a gente queira muito algo, se aquilo nos fará mal em algum momento, Deus apenas não vai permitir que aquele negócio aconteça. Há pessoas que quebram a cara, porque passam por cima de muitas dificuldades. Dificuldades existem. E a gente tem que ver muitas vezes se a gente está lutando contra Deus ou se a gente está lutando contra o diabo. Porque a Bíblia nos ensina que existem tempestades que são de origem natural, terrena, material. Existem tempestades que são de origem espiritual da treva. É o diabo que gera uma tempestade. Quando, por exemplo, Jesus foi lá em Gadara, ele repreendeu o vento. Essa tempestade era maligna. Por quê? Porque eu duvido que o Senhor Jesus fosse repreender o pai dele, fosse repreender a Deus. Se essa tempestade fosse uma tempestade que Deus estava mandando, ele não iria repreender. E existem tempestades que vêm de Deus, que Deus sopra um vento contrário, que é tipo, desiste, esse negócio está tudo errado, você está indo para o lado contrário que a gente tinha combinado. Tem, então, tempestade que é de Deus, tem tempestade que é natural e tem tempestade que é do inimigo da nossa alma. Aqui, o Paulo já falou, há muitos adversários. Adversário é coisa do diabo. Muitas vezes o diabo quer colocar areia no nosso projeto. Por que Deus não estava pondo areia no projeto de Paulo? Porque tinha nascido no coração de Deus. Deus não vai colocar areia no projeto que nasceu do coração dele. E nós nascemos no coração de Deus. E é muito importante nós compreendermos isso. Bom, queridos, para encerrar, eu quero colocar mais 3 itens rapidinho. Nesse texto aqui, o Paulo faz um planejamento para cuidar dele mesmo. Para nós conseguirmos colocar os nossos projetos em prática. Estou falando da alma. É muito importante nós cuidarmos da nossa alma. É muito importante nós cuidarmos de nós. O Paulo tinha feito um planejamento aqui para um pequeno descanso, para um pequeno repouso. Ele não queria fazer as coisas de forma rápida, passando uma coisa por cima da outra. A outra coisa que nós precisamos fazer para que os nossos projetos sejam aplicados é estabelecer limites. O projeto é bom, mas limite é horário. Eu olhei no relógio, já tenho que parar por causa do limite de horário. Estabelecer limite é saudável. Não dá para carregar tudo. Eu falei na célula nessa semana que estabelecer limite, em outro aspecto, é saber dizer não. Há cristãos que não conseguem dizer não. Eles se sentem mal, então eles vão falando sim para tudo e vai colocando carga nas costas. Vai colocando carga nas costas. Aqui, nesse caso, que a gente está falando de emoção, a pessoa fala sim para tudo e vai colocando carga na emoção, carga na alma, carga na mente. Daqui a pouco tem uma estafa. O Paulo estava projetando de uma maneira que não iria ficar pesado. Ia dar tempo de fazer tudo. Ele sabia dizer sim e ele sabia dizer não. E por último, é muito importante nós termos tempo para regar o projeto.
É o tempo de orar pelo projeto. É o tempo de rever, é um tempo que eu chamo de um tempo sozinho, que é o tempo que você analisa o projeto e vê onde é que existem defeitos, onde existe um lugar crítico no projeto. O lugar crítico, às vezes, é o nosso relacionamento com alguém. A gente está se relacionando de forma doentia dentro de casa e não está percebendo. A gente está se relacionando de uma forma incorreta, doentia. Estou falando de grosseria, amém? Na igreja, tratando todo mundo a pontapés. Dá um passinho, analisa o projeto. Tenha um tempo consigo mesmo. Ora pelo projeto. Veja se está andando de acordo. Veja se você não projetou mal. Coloque diante do Senhor. Amém? Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus nos dará curas aqui hoje. De problemas familiares, de problemas profissionais, de problemas econômicos, financeiros. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai trazer aqui uma forma inteligente de fazer um projeto para a área afetiva. E eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos. E você colocar a mão no teu coração, simbolizando a tua alma. Eu queria que você colocasse diante de Deus o que você tem projetado. E que você colocasse diante do Senhor, que como Paulo, Deus tem autoridade e autonomia para corrigir os seus projetos. Isso é uma coisa muito difícil. A carne humana não gosta disso, não aceita isso. Mas nós sairemos curados aqui, com projetos que se cumprem, com projetos que se realizam, com planos que não são frustrados. Frustrado é o plano do diabo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, nessa noite, aquilo que nós desenhamos, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós planejamos, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os projetos que nós fizemos, projetos que até o momento não se cumpriram, e nós queremos, Senhor, adotar uma postura saudável, Pai, com relação a esses projetos. Cura-nos, ó Pai, se a nossa alma, se a nossa mente está enferma, e a gente não consegue distinguir o que vem de Ti, o que não vem de Ti, derrama o Teu bálsamo hoje. A Tua palavra diz que o Senhor enviou a Tua palavra e nos curou. E nós recebemos essa cura, porque a Tua palavra foi apresentada aqui, versículo após versículo. É a Tua palavra que diz, Senhor, o Senhor enviou a Sua palavra e os curou. Nós estamos vivendo, Senhor, essa cura sobre a nossa vida. Nós tomamos posse, ó Deus. Nós não vamos desperdiçar esse momento de cura, Senhor. Nós depositamos diante de Ti, Senhor, a nossa teimosia. Nós depositamos diante de Ti, Senhor, o nosso mau planejamento. Nós depositamos diante de Ti, Senhor, as dificuldades emocionais que temos. E Te pedimos, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-nos, Senhor, enche-nos, enche-nos, Senhor, enche-nos de criatividade, enche-nos de entendimento, enche-nos de poder, enche-nos, Senhor, enche-nos com o Seu dunamis, ó Pai, com o poder do Espírito Santo, que é emanado a partir da palavra, que cada texto lido, que cada versículo, Senhor, que colocamos os nossos olhos, seja como um remédio, seja como um bálsamo na nossa alma, tirando todo o medo, tirando toda a insatisfação, tirando todo o peso, tirando toda a palavra que não faz sentido, tirando, Senhor, toda a maldição, em nome de Jesus.
Nós queremos viver, Senhor, a tua direção. Se o Senhor não apontar e não mostrar, a gente nem vai, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que a gente tinha projetado. Os nossos papeizinhos, Senhor. Os nossos desenhos, ó Pai. Nós apresentamos no Teu altar hoje. E te pedimos, Senhor, passa os olhos. Passa os olhos, olha, Senhor, olha os nossos projetos. Olha, Senhor, os nossos ideais, olha os nossos planos, ó Pai. E modifica-os segundo a Tua vontade, Senhor. Corrige-os segundo a Tua vontade. Fortalece-os segundo a Tua vontade. Nós estamos completamente entregues a Ti, Senhor. A Tua palavra nos alcançou. O poder da Tua palavra nos alcançou. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do engano. Livra-nos do erro. Livra-nos, Senhor, da morte, de ter um projeto frustrado. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.